mundo ouvindo bem? Tá. Na verdade, essa semana quem iria pregar, era minha vez mesmo, mas até terça-feira não tinha nada. E eu falei para o Jaime, amor, prepare tua palavra, deixe a gente brinquei com ele, né? Deixa aí, obrigada, uma bala na agulha, porque Deus não está me falando nada. E se Deus não me fala, eu não vou falar, não vou fazer nada, né? Que eu acho que a gente tem que ser sincero diante das pessoas, diante de Deus, principalmente. Aí, quando foi na quarta-feira, eu estava escutando um devocional do meu genro, do nosso genro, que vai estar domingo que vem aqui. Ele é uma benção mesmo. E na hora que eu escutei a ministração dele, assim, o Espírito Santo falou comigo para trazer uma palavra para a igreja. Eu falei, amém, quarta-feira já isso, né? E eu demoro para preparar, eu não sou assim, não. Eu não sou o pio da vida, né? Que Deus fala, mas ele trouxe a ministração, assim, foi uma bênção mesmo. Então, eu espero de todo o meu coração que essa palavra fale ao coração de vocês. Nós estamos bastante desfalcados, está vendo as cadeiras, muitas cadeiras vazias. O nosso pessoal está, uma família está, encerramentos, né? Encerramento, sabe, cada um foi para um lugar hoje. Encerramento de final de ano é assim, né? Mas nós estamos aqui. Então, amém, glória a Deus pela vida de vocês que puderem estar aqui conosco. Fiquem bem à vontade, queridos. Eu vou começar a ministração. Luiz, você pode... o Luiz está estreando, viu, Luiz? Obrigada. O Luiz está estreando, porque os dois que são da mídia não estão nenhum dos dois hoje aqui. Mas é assim, né? Bota no fogo e dá tudo certo. Você não está gravando isso, né? Tá bom, fazer o quê, né? Ao vivo e a cores, tá certo. Obrigada, Luiz. Bota lá, por gentileza, vamos começar com a palavra. Romanos 5, do 3 ao 4. Eu quero na versão Almeida, Revista e Corrigida, se você tiver aí, Luiz. Mas essa aí também tá bom, tem a palavra que eu quero. Pode ser. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Lucas 8,15, na King James, por favor. Mas as que caíram, aqui está falando da semente que caiu nas terras, né? Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Mais um texto para a gente se basear aqui. Obrigada, querida. Colossenses 1:11. Almeida do século 21, se você tiver essa versão aí. Mas tem perseverança, tá bom. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Amém? Queridos, antes de eu começar a falar qualquer coisa para vocês, deixa eu deixar bem claro aqui, vejam bem, ouçam isso com muita atenção. O Senhor Jesus já nos deu tudo, tá? Nós já temos tudo em Jesus. Então já está tudo nos dado. Mas porém, por que a gente ainda não vive essa plenitude, essa vida plena? Por que nós não vivemos? Porque ainda faltam alguns princípios para a gente estar praticando e desfrutando. Tá? Eu vou pedir para Jéssica, pega para mim, por favor, lá um guarda-chuva lá da frente. Isso veio agora, tá? Mas eu vou fazer isso para vocês. Obrigada, Lu. Obrigada, querida. E um desses princípios é a perseverança. Obrigada. Isso é só para ficar gravado para vocês, porque quem é visual vai gostar, porque isso aqui fica marcado e registrado, né? Então, nós já temos tudo. Tá? Mas quando a gente quebra então nós estamos debaixo de um guarda-chuva de proteção de Deus, quando a gente pratica os princípios.
Então, a gente fica debaixo dessa proteção. Quando a gente não pratica alguns princípios, às vezes por falta de conhecer, às vezes porque não quer obedecer a palavra, aí o que acontece? O guarda-chuvinha continua aqui, mas a gente sai dele. A gente que sai. Não é que Deus não nos abençoa, é a gente que sai debaixo dessa proteção. Ficou claro para vocês isso? Amém? Então, pessoas que não desfrutam dessa vida abundante são as que desistem. As pessoas que não desfrutam dessa vida abundante são as que desistem. E a primeira desistência é o quê? É de si mesmo. Vou pegar na mão para me ver, para poder me locomover aqui. É de si mesma. A primeira coisa que desistimos na vida é de nós mesmos. Por isso não conseguimos chegar no nosso alvo, no nosso objetivo, naquilo que nós traçamos para a nossa vida muitas vezes. De tudo aquilo que Jesus já colocou na mesa. Existe uma mesa preparada para nós, farta. A mesa de Jesus é farta, já tem tudo. Mas o que acontece? A gente não desfruta, porque a gente quebra alguns princípios, e um desses princípios hoje que nós vamos falar é perseverança. As pessoas desistem, em que momento que as pessoas desistem? Olha só, elas desistem nas tribulações. Né? Naquele momento que você está passando por luta, que você está passando por dificuldade, né? Você está vendo aqui, igual nós aqui, posso até dar o exemplo da igreja, você vê a igreja aqui, às vezes a igreja está praticamente, não está lotada, né? Tem pouca gente. Então, qual é a vontade da alma da gente? Ah, não vai dar certo esse negócio, né? Aí então um pouquinho, fulano veio e não veio mais, isso aqui. Não, perseverança. Nós estamos aqui perseverando, domingo após domingo, porque nós cremos e tem uma palavra, né? Nós cremos nessa palavra, cremos na promessa do Senhor para essa igreja. Amém? Então, a gente não desiste. Todo domingo nós estamos aqui. Se tivesse só uma, glória a Deus pela vida de todos vocês, se tivesse só uma pessoa, a gente faria o culto para uma pessoa. Porque é isso que a gente tem que fazer. O culto é para o Senhor, né? As pessoas desfrutam disso. Elas desistem nas tribulações. Foi o que lemos em Romanos 5:3. Eu e você não precisamos ter medo das tribulações. Nós precisamos entender que as tribulações é como um liquidificador. Vamos imaginar assim, as tribulações é como um liquidificador. Vai colocando uma coisa ali, vai fazendo aquele movimento, vai sendo difícil, né, de passar naquele momento ali, mas depois sai um bolo saboroso. Depois que ele vai para o forno, ele não sai um bolo saboroso. Se a gente comer só a farinha, não fica gostoso, não é? Quem que come só farinha pura aqui? Ninguém. Farinha com leite? Ninguém. Tem alguém que come farinha? Ah, farofa eu gosto também. Muito bom, Rafael. Eu sempre brinco assim, ó, um adendo aqui para estar gravando, né? Eu sempre falo que parece que eu tenho um pé lá no Nordeste, porque eu amo farofa. Eu também gosto, mas eu estou falando da farinha de trigo aqui, tá? Farinha de trigo só pura assim não vai dar, né? Então, o liquidificador que está nos transformando em algo melhor. Ninguém come só trigo, já falei aqui, né? Então, a tribulação nos mistura com outras coisas, com outras experiências, me faz conhecer coisas novas. Quando a gente sai daquele liquidificador, a gente entra na forma, sai maravilhoso, sai um bolo delicioso. Nós nos tornamos outras pessoas totalmente diferentes, com outra perspectiva de vida, com outro coração. Pessoas que você criticava, você já não critica mais. Quando você começa a ter essas experiências, né? Tá pulando aqui, né? Pessoas que você criticava já não critica mais, depois de passar por esse liquidificador, depois de passar por essa tribulação. Porque você sente na pele algumas coisas e você começa a entender a vida de outra perspectiva. Falar em perspectiva, eu tenho uma história que eu conto, as meninas que já fizeram treinamento comigo, nós fizemos, no tempo da pandemia, nós fizemos um treinamento de 9 meses com as meninas aqui, com as líderes. Foi uma bênção, porque a gente se encontrava online toda semana, foi 9 meses, até nascer criança, né? Foi de Deus, assim, foi maravilhoso. E uma dessas histórias que eu vou contar para vocês agora, elas já ouviram. Porque quando a gente fala de perspectiva, a gente imagina assim, ó, por exemplo, imagine um prédio de 8 andares. Né? E ali, de repente, tem todos os apartamentos estão habitados.
e resolvem fazer uma reunião para falar, uma reunião do condomínio, para falar das coisas do prédio, trazer melhoria, aquela coisa toda. Aí são 3 amigos que moram no apartamento que vão se reunir dentro com as outras pessoas nesse condomínio. Aí a pessoa que está no terceiro andar, ele tem uma perspectiva. O que está no 8º andar tem outra perspectiva. E o do primeiro andar também tem outra perspectiva. E aí eles começam a reunião. Aí do primeiro andar, ele levanta a mão e fala assim: olha, nós temos que acabar com esse barulho desse prédio. Pelo amor de Deus. O lixeiro passa aqui na frente, a cachorrada fica quase doida. Eu não consigo, a gente não consegue dormir, bebê chora, aquela coisa lá toda. Não dá, a gente tem que dar um jeito de fazer ter alguma atitude e mudar isso aqui no prédio. Aí o que mora no terceiro fala assim: meu Deus, cara, você está louco? Você está louco? O meu apartamento lá, né, o que ele vê, a perspectiva dele, meu apartamento dá para um parquinho, eu escuto as crianças, gostoso, tem as árvores no fundo, eu não escuto barulho nenhum. Né? Não é, isso não pode ser verdade. Aí o do 8º andar fala assim: meu Deus, gente, o que vocês estão reclamando? Aqui é uma paz, eu não escuto nada, eu durmo a noite toda, então é uma tranquilidade, parece que eu estou num spa quando eu chego em casa. Né? E aí eles se reúnem, e o que mora no primeiro e no 8º, todos que moram lá, vão no primeiro, do rapaz do primeiro andar, vão lá ver a perspectiva dele. Dali eles vão para o terceiro, esses 3 amigos, ver a perspectiva daquele outro. E depois todos eles vão para o 8º andar. Né? É outra perspectiva. O que aconteceu aqui? É a mesma coisa que acontece com a gente, às vezes, em algumas situações. A gente tem uma ideia na cabeça, mas quando a gente conversa com o irmão, vê uma outra perspectiva. Por isso que é importantíssimo andar debaixo de conselho de gente que sabe mais que você, que ouve a palavra mais que você. Amém? Amém, né? Amém. Sabe mais que você, lê, comprometido com a palavra. E assim no 8º andar também. A pessoa, quanto mais sobe de nível, não é, aqui é nível espiritual, mais ela consegue ver as coisas de outra perspectiva diferente. Né? Estão entendendo? Tá? Então, é isso que acontece com a gente também. É exatamente isso. A gente está olhando aquela situação, quando a gente está na tribulação, o que acontece quando a gente está na tribulação? Tem alguma coisa chiando aí, gente? Quando a gente está na tribulação, a gente não consegue olhar outra coisa, a gente parece que fica ali, focado naquela tribulação. Então, a gente precisa tirar os olhos dali, precisa ver por outras janelinhas, por outras perspectivas, né? Buscar conselho, não agir na impulsividade. Amém? Então, a tribulação é uma bênção. Então, a tribulação, ela é uma bênção, porque ela vai nos levar para outro nível. Ninguém sai igual de uma tribulação. Se você passa por ela, vai passar. Você passa, você não desiste. É uma bênção na tua vida, porque você vai sair muito melhor do outro lado. E eu sei do que eu estou falando, muita gente conhece a nossa história aqui, né? A gente sabe muito bem, sabe? Se a gente realmente perseverar e passar, a gente vai passar e passar bem. Mas tem mais ainda. Então, a tribulação é uma bênção, como vimos em Romanos 5:3, onde a perseverança é produzida. Onde que a perseverança é produzida? Só nas tribulações. Porque você não tem vontade de desistir quando você está passando pelo sufoco? Né? Você tem vontade de desistir. E se você perseverança, você sai do outro lado melhor. Então, a tribulação, ela é produzida, a perseverança é produzida na tribulação, desculpa. A perseverança é produzida na tribulação. Então, dê graças a Deus. As minhas meninas aqui da liderança já ouviram falar isso, né? Quando vem contar uma coisa muito, assim, ai, glória a Deus. Está passando por um sufoco, glória a Deus. Aleluia, vai sair do outro lado melhor. Né, Lu? Vai sair do outro lado melhor, com certeza. Aquele que consegue passar pela tribulação, passa uma, passa duas, passa três. Na 4ª vez que ele for passar, você acha que ele vai se angustiar tanto? Ele sabe que vai passar, ele já passou. Né? Ele vai passar e ele vai falar: ah, não, agora eu sei que vai passar, não vou mais esquentar tanta cabeça, porque ele já subiu de nível, né? Ele já foi provado e aprovado durante a tribulação.
ele já vai dizer assim, ó, vai passar, eu sei que vai passar. Agora, o que eu posso ou preciso aprender com isso? Isso é uma coisa muito interessante quando a gente passa por tribulação, porque a gente não consegue levantar os olhos, gente. Quando a gente está passando por aquele momento de angústia, aquele momento de sufoco, onde você não vê mais nada, você não consegue levantar os olhos. Mas pode ter certeza que tem uma pérola ali para te ensinar. Ali tem uma pérola para você, se você estiver disposto com o coração, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo produzir aqui dentro em mim, né? Forjar no meu caráter. Aí Deus fala, Deus revela e você sai mais fortalecido. Os cães têm medo de tempestade, não tem? Quem tem cachorrinho aqui sabe. Nossa, eles ficam bem desesperados, né? Tem, então. Os cães têm medo de tempestade. Nós também temos. Só que os cães, eles não têm a consciência que nós temos que vai chover, 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 mas vai passar. Tem tempestade, mas vai passar. Os cães não. Então, cada vez que tem tempestade, ele só sofre. Ele só sofre, ele só fica com a parte do sofrimento, porque para ele sempre é uma coisa nova, é outro sofrimento, né? E às vezes tem muito ser humano assim, que ele é igual o cão, igual um cachorro, porque está passando por tribulação, sabe que vai passar, mas ele não tem o discernimento, ele não tem a clareza, ele fica com medo e fica paralisado ali também, não acreditando que vai passar. Mas nós não somos desses, amém? E quanto mais forte a tempestade, mais rápido ela vai passar. Isso é verdade, né? Quando a gente vê aquela tempestade que vem, aquela chuva de verão que é deliciosa, vem forte, assim, vem varrendo tudo, mas depois passa, vem até sol depois. Então, às vezes, com relação à tribulação, nós agimos como cães, como se aquilo não fosse passar, como se aquilo fosse eterno, fosse para sempre. Vai passar, queridos. O que não passa é o sol. O que não passa é o que é. O que a gente faz, esse passa. O que não passa é o que é. O sol é. O sol, a palavra de Deus diz, e a gente vê todos os dias, o sol toda manhã ele vem. Toda manhã ele está ali, ele se levanta, toda manhã. Né? Agora a tempestade não. Então o vento que faz a tempestade, ele passa, ele não é. Agora o que é o sol. O que é, passa, e o sol não passa. O que não passa é o que é. O que é não passa, mas o que faz, passa. O vento que faz a tempestade, passa. O sol ele sempre está lá. Amém? Então, a tribulação deve ser algo assim, não desejado por nós. Ninguém precisa desejar a tribulação, né? Porque não é bom. Ninguém precisa desejar. Ele não precisa ser desejado. Mas não é motivo de desespero. Não é motivo de desespero, é motivo de, como diz a palavra, de nos gloriarmos, né? Nós temos que nos gloriar nas tribulações. Incrível, né? Quando a gente começa a focar numa coisa, as coisas começam a expandir. Olha o que eu li hoje de manhã, eu falei, vou levar para eles ouvir isso. O período em que você mais sofre com suas crises e frustrações é o período que mais Deus te molda. O período em que você menos entende é o período em que mais Deus te ensina. O período em que você mais questiona Deus é o período em que que é um período que mais Ele trabalha para afirmar o propósito dele na sua vida. Eu achei que veio tão de encontro isso hoje, né? Daí eu falei assim, meu Deus, é lindo isso. Vou ler de novo para vocês agora sem gaguejar, tá? O período em que você mais sofre com suas crises e frustrações é o período em que mais Deus te molda. Então, Deus está te moldando. O período em que você menos entende é o período em que mais Deus te ensina. E o período em que você mais questiona Deus é o período em que mais Ele trabalha para afirmar o propósito dele na sua vida. Aleluia. É um cristão, o nome dele é Júlio César. Eu não conhecia, mas eu achei bem interessante. Veio de encontro aqui a nossa ministração. Então, aqui eu não vou entrar nos outros aspectos, né, que ali fala que a perseverança vai produzindo esperança e tal, vai produzindo lá outros frutos. Eu vou focar hoje aqui só na perseverança para nós. Então, em primeiro lugar, eu quero focar em 3 sentidos da perseverança. Em primeiro lugar, não desista de si mesmo. Não desista de você mesmo. E o que faz você desistir de você mesmo, Vera? O que faz você desistir de você mesmo? As frustrações com você mesmo.
aquilo que você deveria ter feito e não fez, ou aquilo que você não deveria ter feito e fez, né? Não gera uma frustração? Ai, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu entrei por esse caminho? Por que que eu fiz isso? Por que que eu emprestei dinheiro? Por que que eu fui fazer sociedade? Por que que, sabe? Fica aquela coisa remoendo. Aí começa a gerar frustração, né? Então, esse é o período que você desiste de você mesmo. Não desista de si mesmo, persevere, creia que Deus ama você, Ele está com você até o fim. Creia na bondade dEle e não na sua bondade. Creia na bondade dEle, porque às vezes a gente se erra e a gente já se culpa. Ai, como eu sou, né? O que foi fazer isso? Já começa. Não, Deus não te olha assim. Então creia na bondade dEle. E você não é bom com você, mas Deus é. Deus é bom com você e não te abandona. Amém? E às vezes a gente também tem uma coisa, né? Que a gente acha que Deus fica decepcionado com a gente. A gente não acha assim? Quando a gente erra, faz uma caquinha, uma coisinha errada lá, a gente acha que Deus fica decepcionado com a gente. Vocês acham que Deus fica decepcionado? Não. Olha, viu? Não fica, Vera. Não. Sabe por quê? Vou te provar que Ele não fica. Porque Ele amou você, cada um de nós, Ele amou quando você ainda estava morto em seus delitos e pecados. Ele te olhou, Ele te amou, Ele te alcançou, Ele te chamou e Ele vai estar com você todos os dias. Você não fez nada para isso. Nada para merecer isso. Por isso. Então não se sinta mais assim, tá bom? Amém? É uma mentira na nossa cabeça isso. Ele deu seu Filho por nós quando já recebemos a sua vida, conforme Paulo fala em Romanos 5:8. Vamos pôr Bíblia aqui, Luiz? Please. Ah, é o Jaime? Ah, é, o Luiz está aqui. Ô, Luiz, é meu amor que está lá. Oi, meu amor, tá treinando lá também. Agora ele não vai achar, não tem problema, amor. Eu acho na Bíblia aqui. Romanos 5:8. Se ele conseguir, vocês me avisam, tá? Ah, tá lá. Ele veio. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, você acha que Ele cria expectativa em cima da gente? É claro que Ele quer que a gente acerte, mas Ele não vai te dar uma cajadada se você errar. Se você errar o caminho. Você só vai atrasar o processo mais um pouquinho ali, né? Mas Ele te ama igual. Tá bom? Então, não desista de você, não desista do que Deus falou para você. Quando desistimos de nós mesmos, aí nós desistimos de fazer o que fomos chamados para fazer. Olha que sério, gente. Quando a gente desiste de nós mesmos, aí tem um outro passo que acontece na nossa vida. Nós desistimos de fazer. A gente desiste da gente, são 3 passos aqui, né? A gente desiste da gente, daí a gente desiste de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Aí a gente desiste de ter, que eu já vou falar aqui em seguida. Então, você nunca desiste de fazer sem antes desistir de você. Primeiro desiste de você, depois desiste de fazer. E depois que você desiste de fazer, você desiste de ter. Você desiste de construir. Você já começa a não acreditar mais nos projetos. Você desiste de construir. Olha que sério, né? Desiste de edificar. Desiste de possuir a terra. Lembra lá dos israelitas lá com Josué e Caleb? Né? Como é que eles se viram? Eles se viram como gafanhotos, né? Ah, não, essa terra tem muito gigante. Essa terra tem gigante, né? Então não vamos lá, nós vamos morrer. Não vai dar certo esse negócio. Então, eles se viram como um gafanhoto. Ali, eles já desistiram. Graças a Deus que em Caleb e Josué e Caleb tinha outro espírito neles, né? Então, eles desistiram de possuir a terra prometida. Antes de desistirem de ter, eles desistiram de fazer e desistiram de lutar. Antes de desistir de ter. Vocês viram que é um processo? Se eu fiz certo aqui. Mas antes deles desistirem da luta, eles desistiram deles mesmos. E disseram assim, somos como gafanhotos. Né? Eles já estavam se vendo assim. Então, eles já estavam se vendo derrotados diante desses gigantes. Se eu desistir de mim mesmo, me considero um gafanhoto. A partir desse momento, eu entro num círculo vicioso. Olha só, como que o nosso cérebro funciona. Eu desisto, eu não faço, eu não possuo.
Eu desisto, eu não faço, eu não possuo. Eu desisto, eu não faço, eu não possuo, eu não herdo. Eu acho bem seríssimo isso. E aí vem o quê? Frustração. Vem uma frustração, você não consegue, você tenta, mas porque você desistiu de você mesmo em primeiro lugar. Vem a frustração, e se eu não sair, ela é eterna, é um looping mesmo, né? Ela fica nesse círculo vicioso. Aí só cresce a inveja, o ciúme, os miseráveis que conseguem ter o que eu não consigo, né? Os miseráveis que conseguem fazer o que eu não tive coragem de fazer. Aí você começa a virar uma crítica, né? Começa a criticar tudo e todos. Não tive coragem de fazer. Quem consegue ser o que eu gostaria de ter sido, aí entra aquela frustração e a pessoa envelhece com mágoas e ressentimentos, culpando o mundo, culpando os pais, culpando os líderes, culpando a igreja, culpando o chefe, culpando o irmão, culpando cada um, os amigos, né? Então, não torne a tribulação motivo de desistência. Torne a tribulação motivo de transformação. Olha que frase legal essa. Até gostei, essa eu vou pôr no Instagram. Então, não torne a tribulação motivo de desistência. Torne a tribulação motivo de transformação. Aleluia. Que a tribulação não faça você desistir. Que a tribulação faça você diferente, transformado, mudado. Amém? Já que vamos passar, que temos que passar, vamos deixar que ela produza em nós aquilo para qual ela veio. Trazer crescimento, gerar transformação. Porque todos passam por tribulação. Todos nós passamos por tribulação. Agora, a maneira como a gente sai dela depende da gente, da nossa posição, né? Amados, nós em Cristo temos uma promessa maravilhosa. Nós em Cristo, como descendente de Abraão, passamos pela tribulação e saímos delas com bens. Não foi o que aconteceu com o povo do Egito? Eles saíram, eles ficaram 40 anos escravos lá no Egito. Não ficaram? Mas quando eles saíram como? Com bens. E nós não somos herdeiros, segundo a promessa, segundo Abraão, lá que já está lá na palavra de Deus. Nós somos herdeiros dessa promessa. Então a gente pode reivindicar isso para nós, hoje. Quando você estiver na tribulação, lembra Deus dessa promessa. Deus, eu estou passando por dias de tribulação. Eu quero passar por isso com bens, pois foi assim que o Senhor prometeu a Abraão, quando os israelitas ficaram no Egito, escravos da promessa. Era que eles sairiam daquela tribulação com bens. Então eu me permito passar por tribulação. Nós falando com Deus, né? Mas eu não me permito sair dela sem bens. Quero minha recompensa. Temos que acionar essas promessas. É uma promessa, né? Estamos passando por dias difíceis, mas eu quero meus bens. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Nós, como somos descendentes, nós somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa feita a Abraão é para nós também. Amém? É direito nosso, é a nossa herança. Diga assim, que vocês estão muito quietinhos. Toda tribulação vai me transformar numa pessoa melhor. É o liquidificador que me torna um bolo saboroso. Vou sair dessa tribulação, mas vou sair com bens. Aleluia! Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora vamos entrar um pouquinho mais profundo, mas para isso nós precisamos alinhar o nosso coração com o Pai. Nos tornarmos melhores de fato. É o primeiro trabalhar de Deus. E qual é o primeiro trabalhar de Deus na nossa vida, gente? É o caráter. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fofocava, não fofoque mais. Aquele que acionava a pornografia, não acessa mais. Amém? Nem sei por que eu falei isso agora, mas Deus sabe, né? Isso está em Efésios 4:28, mas não precisa abrir, Luiz. Aquele que era viciado em pornografia, não acesse mais. Aliás, vocês sabiam, um adendo aqui para vocês, isso é um estudo sobre energia.
eu não trouxe nenhum texto para embasar ele, mas vocês sabiam o estudo que tem, que é a família, porque existe um estudo que muita gente hoje acessa pornografia, tanto homem como mulheres, é uma coisa bem séria isso, né? Mas não é isso que eu quero falar, a gente pode até trazer isso num estudo mais profundo num outro momento. O que eu quero trazer é que a primeira área, quando você acessa pornografia, a primeira área que gera escassez na tua vida é a financeira. Dinheiro é energia, sexo é energia. Tá? Eu não vou entrar no profundo agora aqui, mas é isso, tem a ver. Então, é muito sério isso, esse negócio de você acessar esse tipo de conteúdo, né? Porque Deus é santo, né, gente? Então, Deus não compactua com o pecado. Ele te ama, ele vai continuar te amando, ele vai continuar te amando. Você saiu debaixo do guarda-chuva, lembra? Ou você acha que você vai ficar acessando pornografia e Deus está ali com você? Ele está todo o tempo com você. Você acha que ele vai ver isso? Não vai. Deus não compactua com o pecado. Depois afeta a área sexual e, consequentemente, a família. Então, a área financeira, sexual e a família. Maridos e esposas se afastam. Quem consome pornografia não prospera. Está abrindo uma baita porta para a escassez, miséria entrar na sua casa, no seu negócio, na sua família. Precisa se arrepender, deixar de errar o alvo. Hamartia, né? Não é aquilo que eu falei, não é que Deus não abençoa a pessoa sai debaixo desse guarda-chuva de proteção. Não perde a salvação, perde o galardão. Aí é uma diferença que o pessoal fala, será que agora eu vou perder a salvação? Não, vocês não perdem a salvação. Nós não perdemos, uma vez salvo, para sempre salvo. Só se a pessoa não quiser mesmo, eu não quero mais Cristo, eu resisto de Cristo, aí não quero o Espírito Santo na minha vida, aí sim, há uma possibilidade de perder a salvação. Mas nós não, de forma assim, porque a gente peca, não, a gente não perde a salvação, mas a gente perde o galardão. Né? A gente entra em condenação por quebrar um princípio. Deus não compactua com o pecado, Ele te ama, mas não compactua com o pecado. Romanos 5:3, por favor. Amor. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Acho que tem que pôr o 4 também. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Olha que tremendo, gente. Esperança. Aquele que persevera na tribulação ganha muito mais experiência. Ganha experiência. Tem algumas versões que falam ganha mais experiência. Que era essa versão que eu queria, mas tudo bem, não tem problema. Tá? Aquele que persevera na tribulação, ele ganha muito mais experiência. É bem fácil da gente perceber isso, né? Por exemplo, quem pagou uma dívida, tinha uma dívida de, vamos chutar aqui, uma dívida alta, 500 mil reais. O cara sofreu, né? Deu sangue ali, se preocupou, ficou noite sem dormir, mas foi lá e pagou a dívida. Aí, quando ele volta no ciclo novamente, ele está devendo 100 mil. Você acha que ele vai se preocupar? Não. Pelo menos não deveria, né? Porque ele já ganhou experiência. Ele tinha uma dívida muito mais alta e ele conseguiu pagar. Ele fala assim, agora então eu sei que eu também vou conseguir pagar. Fica mais tranquilo, passa mais com tranquilidade diante daquela circunstância novamente. Então, ele ganha experiência. Né? Quem já não passou por isso, né? Recém-casado, a gente faz conta, e não dava, e não fecha, oh meu Deus, e vai. E daí consegue pagar a conta, né? Ah, meu Deus, é um sufoco. Mas daí no outro ano, 2, 3 anos, daí vem o filho, é uma nova experiência também, gasta com fralda, gasta com leite, gasta com isso, com aquilo, é outro sufoco, mas ele passou. Então ele vai adquirindo, vai ter músculos espirituais, né? Vai adquirindo experiência. Né? Então a tribulação é maravilhosa. Ela torna você uma pessoa muito mais madura, mais preparada. Por isso, as coisas devem começar pequenas. Eu já ministrei isso aqui uma vez, né? Está lá gravado no YouTube. Quem quiser ver. Né? Não despreze os pequenos começos, lembra? Não despreze os pequenos começos.
É bom a gente começar pequeno. É bom a gente começar como a gente está aqui, ó. Nós não estamos apanhando, Rose? Né? A gente está apanhando, gente. Você pensa que é fácil estar aqui? Não é. A gente está aprendendo. E cada semana é uma situação. Hoje ainda falei para o Jaime, amor, nós precisamos de gente para ajudar a gente. No sentido que realmente de braço, porque eu falei, hoje não tem não tem um, não tem outro, né? Tem que repetir momento. Porque o que nós viemos fazer aqui, que é pastorear, a gente não está pastoreando. Porque não sobra tempo para a gente pastorear, porque a gente está sempre apagando incêndio de um, incêndio de outro, vai no outro, vai lá, visita esse, visita aquele. Já está tudo certo, só que a gente vai chegar um momento ainda que a gente vai poder cumprir só o nosso papel aqui, né? Por enquanto, nós somos bombril. E está tudo certo, faz parte, a gente está ganhando experiência. Como é que se a gente chegasse aqui com uma igreja com 500 membros e é a primeira vez que a gente está pastoreando uma igreja, sozinhos, né? É a primeira vez que a gente está pastoreando uma igreja. Então, imagine com 500 membros, se com um tanto já dá tudo isso de situação. Imagine com 500, gente, como é que a gente ia fazer? Já tinha desistido. Já tinha desistido, né? Tem que ter muita perseverança. Então, tá, isso foi um adendo, tá? Uma igreja deve começar pequena. Você deve começar seu ministério pequeno, seu chamado pequeno. Porque se uma pessoa nunca teve experiência, né? Por exemplo, uma empresa que vai começar. Às vezes a pessoa ganha uma empresa de herança. Ficou lá, o pai morreu, faleceu, o padrinho faleceu, deixou para a pessoa. A pessoa chegar lá naquela empresa grande. O que vocês acham que vai acontecer com a coitada da pessoa? Vai sofrer. Vai sofrer bastante, até aprender, até pegar as manhas, meu Deus, já grande, né? Isso para ele desistir vai ser facinho. Isso seria bom se começar pequeno, uma portinha, gente, uma portinha. Meu marido agora está começando um novo projeto lá, é uma portinha, amém? Mas ele está aprendendo, todo dia ele está desenvolvendo um projeto novo, uma situação nova, e está crescendo o negócio. Sim, não está crescendo ainda, mas vai crescer em nome de Jesus, né, amor? Amém? Mas é uma portinha, gente, é uma portinha. Quando vocês forem lá em casa, vocês vão ver agora, lá no fundo, sendo montada uma portinha. Mas é isso, porque aí ele vai adquirindo experiência, né? Daqui a pouco, ele vai ter uma empresa grande. Amém? Amém? Então, aqui, ó, você abre uma empresa, uma portinha, vai aprendendo desde o começo ali, aí os teus boletos têm um nível, você tem dificuldade para pagar, aí vai desenvolvendo, vai crescendo paulatinamente. Quando a empresa faturar milhões, você aprendeu desde o começo a lidar com aquilo. Né? É isso. Com aquele negócio. Mas a gente tem de parar de ser crente em micro-ondas. A gente não é crente em geração micro-ondas. A gente quer tudo para ontem. A gente não quer mais plantar, né, semear. A gente não quer mais fazer isso. Semear, plantar, colher. A gente já quer tudo para ontem. Eu quero para já. Quero do meu, e ainda tem que ser do meu jeito. Tem que ser grande do meu jeito. Fadado ao fracasso, né? O Pio sempre falou para nós, sempre nos ensinou, comece pequeno. Né? Pense grande, comece pequeno e comece já. Isso é a frase do Pio que a gente ouve há 30 anos na aba. Comece pequeno, pense grande, comece pequeno e comece já. Isso a gente tem norteado a nossa vida. Você aprende a lidar com tribulação. Senão a tribulação consome você. Ela vai fazer você desistir ao invés de te transformar. Né? Então, que a tribulação promova a transformação para eu não passar por essas 3 fases. Desistir de mim mesmo, depois desistir de fazer e depois desistir de ter. As 3 fases que eu falei. Agora, para a gente não ir para casa sem saber o que fazer, 2 dicas práticas. Duas dicas práticas para você aprender a perseverar e não desistir na tribulação. Quem quer saber? 2 dicas práticas. Primeiro lugar, perdão. Primeiro lugar é perdão. Você desiste de você mesmo por falta de perdão. Você não consegue se perdoar. Eu me perdoo por ter feito isso. Eu me perdoo por não ter feito isso. Eu me perdoo. Eu me perdoo por não ter estudado mais, por não ter começado há 10 anos. Eu me perdoo por não ter investido meu dinheiro direito, de forma correta. Eu me perdoo. Eu me perdoo por ter tomado uma decisão errada. Eu me perdoo.
Se perdoe, se perdoe. Eu me perdoo por ter comprado, por ter vendido. Eu me perdoo. E esquece esse negócio. Põe uma pedra em cima. Não vem arrastando esse passado junto com você. Espiritualmente, a gente fica cheio de amarra, né? Não sei se vocês já viram um desenho assim. Que espiritualmente é assim mesmo que acontece. Imagine uma pedrona aqui enorme. Todo o teu passado lá e você caminhando com dificuldade. Ali passando. Enquanto você não perdoa, você não solta essas amarras. Solta essas amarras, gente. Vamos viver para frente. Vamos liberar, vamos ter vida. Né? Perdão é um segredo para você não desistir. E o segundo é gratidão. Então, o primeiro é perdão e o segundo é gratidão. Então, em primeiro lugar, eu me perdoo. Em segundo lugar, eu sou grato. Sou grato a Deus. Tenha gratidão. Nossa mente é treinada para enxergar o que falta. Não é verdade? A gente, meu Deus, eu queria tanto isso. Eu queria tanto aquilo. E aquilo que você tem, aquilo que está na tua mão. O que você tem hoje? Jesus não perguntava assim para os discípulos, né? O que você tem na mão? 5 pães e 2 peixinhos. Então é isso que eu vou usar. O que você tem na mão? Um barquinho? É isso que eu vou usar. É isso que Deus usa. Jesus nunca vai perguntar para nós, para qualquer um de nós, para vocês, nem para mim, o que você não tem na mão. O que você não tem, Rose? Ele não vai perguntar, ele vai perguntar para a Rose, o que você tem, Rose? Qual é o seu talento, qual é a sua habilidade? Qual é a tua qualidade? Aquilo que ele colocou em você, o dom que ele colocou em você, isso é teu. É isso que ele vai olhar e é isso que ele vai puxar para fazer grandes coisas com isso, né? A vara, o que temos? O cajado, é isso que nós temos? Então, temos que agradecer pelo que temos. Eu preciso agradecer pelo que eu tenho. Deus nunca vai trabalhar na minha vida com o que eu não tenho. O agir, o mover de Deus na minha vida é sempre com o que eu tenho. Ele sempre vai perguntar, o que vocês têm na mão? O que vocês têm em suas mãos? Ele sempre perguntou isso na Bíblia. Sempre. O que você tem? Filho, filha, o que você tem? Tenho isso, então tá bom. Então é isso que nós vamos usar, vamos lá. Tem uma vara, uma rede, 5 pães, 2 peixes, você tem um barquinho, ok. Né? Não veja o que você não tem, veja o que você tem, amém? Vamos perseverar em nome de Jesus. Essa perseverança está em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos. Como pai, não é fácil desistir como pais. Nossa, gente, a gente tem filho, quando tem filhos abençoados é uma benção, mas a gente trabalha com muita gente. A gente vai em casas que os pais estão cansados, o filho na droga, ali judiando da família, julgando o pai. Gente, é difícil, dá vontade de desistir. Não dá vontade? Né? Mas persevere, continue orando por esse filho. Né? Há poder na oração. Como pai, como esposo, às vezes, nós trabalhamos com casais, nosso casamento foi restaurado, nós temos uma história de vida linda, o David e a Jéssica conhecem bem de perto a nossa história e também muitos conhecem, né? Mas foi fácil se a gente não perseverasse, se não tivesse sido alcançado por Jesus? Não, a gente queria desistir, já queria estar um para um lado, outro para o outro, porque às vezes é difícil, gente. A gente fala aqui, vai ser tudo bonitinho, né? Mas não é. Às vezes tem uns espinhos, né? Tem uns angu no meio, tem uns caroços no meio do angu, não tem? Não, Rafa, não tem uns caroços no meio do angu, às vezes, né, Joyce? E acontece, né? Mas a gente persevera. E olha onde Deus nos coloca. Hoje a gente trabalha com casais, Deus nos dá uma graça. O David e a Jéssica podem falar isso, né? Deus usa a nossa vida para trabalhar com casais e famílias são restauradas, a gente vê aquela coisa mais linda que não tinha, estavam separados já, e daqui a pouco começam e daqui a pouco estão caminhando. Então é uma bênção, quando persevera, se tivesse desistido. Hoje a gente vê tantos casais, né, dá uma tristeza, fica casado 6 meses, 1 ano, nem chegaram a se conhecer, se separam, porque falta perseverança. Né? Como empresário também não é fácil. A Lu sabe aí, a Lu empresária, o David, né? Tem vários empresários aqui na igreja também, vocês também, né? Trabalham por conta. Não é fácil, tem horas que você, meu Deus do céu, não vê saída. Né? Nós sabemos, a gente trabalhou praticamente sempre com microempresário. Cliente,
Não desista como pai, como cristão, como cliente, como filho de Deus, como empreendedor, como irmãos, né? Ame seu irmãozinho. Não é fácil, às vezes não é fácil amar o irmãozinho. Tem irmãozinho mais difícil, mas ali tem bênção, né? O líder, né? Em todos os sentidos, amados. Perseverança. Estamos indo para o final já. Eu nem vi quanto tempo estou levando. Quem desiste não se transforma. Fica sempre do mesmo jeito. Fica sempre do mesmo tamanho. É o crente que passa, aqui vocês vão se identificar muito, é o crente que passa de igreja em igreja, por causa de frustrações com a igreja anterior. Depois de 10 anos, imagine, depois de 10 anos ele está magoado com 10 igrejas. Podia ter ficado só em uma, né? Podia ter ficado magoado só com uma, com a primeira. Se perseverasse, acertava a situação e ia embora. Mas não, fica mudando de igreja em igreja, se magoando, porque se deixa magoar, né? É melhor ficar magoado com uma. Mas o irmão que fica assim, o problema não está nos outros. Não está nos outros. É porque ele desistiu dele mesmo. Então ele desistiu de fazer, desistiu de ter, desistiu de ser. Aí ele entra naquela expectativa do que os outros podem fazer por mim. Ah, eu fui naquela igreja, mas não fizeram nada por mim. Aí eu mudei daquela igreja e fui para outra. Aí eu fui naquela outra igreja, também não fizeram nada por mim. Aí eu fui na terceira. A terceira não fizeram mais nada por mim. Aí ele entra nesse looping, né? Que ele vai de igreja em igreja com expectativa que supra as necessidades dele. Ele não vai para ser transformado, para ser um cristão melhor, para ser uma pessoa melhor, para forjar o caráter, servir no reino, né? Aí fica andando de igreja em igreja. Pelo amor de Deus, saia disso, dessa forma de pensar. Vitimismo, de esperar que alguém faça alguma coisa por você. Saia disso em nome de Jesus. Você não é vítima. Uma frase do Pio que a gente ouve também, outra frase que marcou nossa vida. Você não é vítima. Isso é maravilhoso, quando a gente começa a trazer para nós, né, a autorresponsabilidade, entender essa autorresponsabilidade, entender o que é a nossa parte, que a parte de Jesus ele já fez toda. Para a gente se alinhar, nós precisamos fazer a nossa parte, mas ele também deixou o Espírito Santo que nos capacita a fazer para nos ajudar nessa parte, né? Então, a gente não é vítima. A gente não é vítima. Nós temos o controle na nossa mão. A soberania de Deus. A soberania é dele. Ele é soberano. Mas o controle está nas nossas mãos. Quando a gente começa a entender isso, por que muita gente não para aqui na igreja? Quando a gente vai conversar. Ah, porque minha sogra isso, minha sogra aquilo, porque meu casamento não dá certo por causa disso. E a gente fala assim, amados, não tem nada a ver com a tua sogra. Foca em você. O que você precisa melhorar, o que você precisa fazer, o que você precisa aprender. A pessoa não quer, porque ninguém quer ter trabalho. E dá trabalho, né? Transformar o nosso caráter dá trabalho. A gente tem que querer. O Paulo diz isso que eu acho maravilhoso, essa palavra que ele fala. A gente precisa esmurrar o nosso corpo todo dia. É esmurrar, é na força. Porque há uma briga direta de alma e espírito. Direto. E se a gente não se propor a ser assim, a fazer isso, a ser melhor, não acontece. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra? Pode se colocar em pé, por favor. Pai querido, Pai de todo amor, Pai de toda graça, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pela Tua palavra que foi liberada nesses corações que estão aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo de Deus, que o Senhor afofe essa terra desse coração, que essa palavra entre, que ela realmente dê frutos, gere frutos para a vida das pessoas, para elas se tornarem pessoas melhores, Pai. Que elas não desistam delas mesmas, que elas não desistam dos projetos, que elas avancem cada vez mais segundo o teu coração, segundo o propósito que o Senhor tem para cada um, quando o Senhor os alcançou. Quando cada um daqui, Pai, estava no ventre de suas mães, o Senhor já tinha um plano desenhado, um propósito desenhado. E às vezes com as circunstâncias da vida, com as situações da nossa vida, nós vamos nos afastando desse propósito. Pai, vamos cansando no meio do caminho. Pai, em nome de Jesus, eu que declaro agora um vigor extra,
um vigor do Teu Santo Espírito na vida e no coração de cada um, que eles possam se movimentar com a certeza de que o Senhor está junto com eles. Ajuda eles a perseverarem, Senhor, rumo ao alvo para o qual o Senhor os chamou. Em nome de Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um aqui. Nós abençoamos com essa perseverança. Em nome de Jesus, Pai. Uma semana abençoada para cada um de vocês, meus amados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Podemos aplaudir Jesus. Se alguém precisa de alguma oração, de algum